Olá, bem-vindo à nossa websérie, então, sobre como reduzir custos cambiais aí em meio à crise. E agora vamos direto para o nosso vídeo 1 de 5, que é reduzir taxas e tarifas de câmbio, para a gente ver quantas diferenças existem entre bancos, entre valores, moedas e perfis de clientes diferentes, porque normalmente a empresa só tem a referência dela e de algum outro colega ou empresa mais próxima. Então eu quero mostrar aqui alguns casos reais para que a gente possa entender até onde podemos chegar na negociação de tarifa e de taxa de câmbio, tá bom? Mas vamos lá. Certamente os bancos possuem custos, né, para enviar e receber moedas entre os países. Mas o que a gente nota, nós estamos atendendo centenas de empresas, é uma diferença muito grande entre as tarifas praticadas, né, seja cobrado diretamente como tarifa, às vezes fica claro lá no contrato, fica destacado, mas às vezes está diluído na taxa de câmbio para disfarçar as tarifas, dizer que não tem nenhuma tarifa. Então vamos dar uma olhada em alguns casos reais em que na maioria deles a gente tem conseguido aí reduzir o custo. Então bora para a prática aqui. Aqui é um contrato de câmbio. A gente pode ver que aqui o valor em moeda estrangeira era 489 mil dólares. Deixa eu pegar um apontador aqui para você me acompanhar. A taxa de câmbio aqui era uma exportação, né? Então o exportador aqui estava vendendo o seu serviço e recebendo 489 mil dólares. E por esses dólares recebeu R$ 3,96 por cada um. Pode ver aqui que está arredondado, né? Arredondar normalmente é uma estratégia de alguém ou para subir ou para diminuir aí o ganho. Depende de como é que foi a negociação entre o cliente e o banco, quem que fez esse arredondamento, né? Aqui não foi informado o VAT, possivelmente porque não tinha IOF, tudo bem. Aqui tem a natureza, perfeito, um dinheiro que veio da Alemanha. E aqui, ó, estava mencionado no contrato, ó, uma despesa de R$ 300. Então, R$ 300 é um valor que a gente já pode dizer que é razoavelmente alto para uma tarifa de contrato de câmbio. Mas mais interessante do que isso, a gente pode observar a taxa. É óbvio que o dólar varia, né, muito, dependendo do dia. Aqui variou pouco, variou 5 centavos, em torno de 5 centavos no dia, mas tem dias em que varia muito mais. Mas ele variou nesse dia, nessa data, foi dia 30 do 10, entre 398 e 403. Eu chamo a atenção que o cliente recebeu abaixo da mínima, né? Isso obviamente depende do momento em que ele fechou, de como é que estava o comportamento naquela hora, mas já começa a mostrar um pouco do quanto é importante as empresas estarem atentas o tempo todo sobre um pagamento. Aqui nesse caso é um recebimento, né, de quase R$ 500 mil de dólares. Será que as empresas têm pessoas com tempo disponível, com ferramenta disponível, com conhecimento disponível, com bancos disponíveis para brigar, entre aspas, pela taxa? Porque eu vou mostrar aqui um câmbio de exportação e um câmbio de importação da mesma empresa. Então vejam que aqui a máxima foi 4,3, a mínima 3,98 e a empresa recebeu 3,96. Ah, tudo bem, tem o spreadzinho bancário, o spread pode ter variado entre 0,5% e 1,8%, dependendo do momento do dia, né? No nosso entendimento aqui, óbvio, sempre observando quantidade, ticket médio, valor total mensal, por moeda, enfim, tem uma série de variáveis que vão determinar, né, gente, qual é o spread que determinada empresa vai pagar e também qual é a tarifa que determinada empresa vai pagar, tá bom? Tudo isso varia muito, óbvio, conforme volume e outras variáveis. Mas o nosso entendimento aqui dava, assim, para dar uma melhoradinha nesse resultado, dava para fazer, com certeza dava para melhorar essa taxa, que foi 75 dólares, né, convertendo para dólares os R$ 300, dava para baixar para pelo menos 50 dólares, eventualmente até menos. E dá para ver aqui que a empresa teve uma diferença de receita de 16 mil reais, claro, caso ela tivesse conseguido fechar isso na máxima do dia, tá bom? Agora, mas isso é impossível, isso não dá bom. Tudo bem, então vamos ver o seguinte, quando é um fato isolado, beleza. Mas vamos olhar, isso foi dia 30 do 10 agora de 2019, né? A mesma empresa fechou um câmbio de pagamento no dia 14 do mesmo mês, 2 semanas antes, tá? 14 de outubro. E aí nesse dia, a mínima foi 4,10, veja que agora é um pagamento. A mínima foi 4,10 e a máxima foi 4,13. Só que a empresa acabou fechando a 4,16. De novo, agora acima da máxima. Então quando recebe, recebe abaixo da mínima. Quando paga, paga acima da máxima. Daí a gente brinca assim, olha, bom,
Pode ser que você seja azarado, né? Que na hora que você vai fechar você sempre paga acima da máxima e sempre recebe abaixo da mínima, né? Pode ser que você não acompanhe o mercado, ou pode ser que o banco de repente, pode ser que isso esteja aí tendo uma margem, um resultado bacana em cima da sua operação de câmbio. Então, esses números, aqui é só um caso, né? Mostram que vale a pena ficar atento aí às taxas e tarifas que estão sendo praticadas. Nesse caso aqui, as tarifas foram R$280, deu $68. De novo, dava para melhorar esse custo e, consequentemente, apesar de ser um câmbio pequeno aqui, $24.000, daria ainda assim para ter um custo de pelo menos R$550 ali a menos, tá? No nosso entendimento e nas nossas projeções, claro. Mas aí vocês vão dizer assim, Lisandro, mas ver contratos já fechados é fácil, né? Como é que você vai conseguir garantir taxas boas na hora de fechar? Bom, isso é uma parte muito importante que a gente vai ver depois no conteúdo 3 dessa série, vai sair na quarta-feira, né? Mas para dar um spoiler, né, um dos gráficos que eu vou mostrar lá, nós podemos observar aqui o seguinte, tá? Vamos pegar o exemplo dessas últimas semanas que a gente teve, de metade de março mais ou menos para cá, quando começou efetivamente a pandemia a surtir mais efeito aqui no Brasil e o dólar começou a disparar. Se a gente pegar aí uma sexta-feira 13, por exemplo, aí dia 13 de março, legítima sexta-feira 13, né? Vejam que até a variação no fechamento não foi tão grande, mas durante o dia a gente teve uma mínima de 4,64 e uma máxima de 4,85. Então vejam a variação, a oscilação num dia. No outro dia acabou fechando, igualou lá o famoso Joesley Day, né? 4,86, quase 5% de aumento num dia. Então vejam que são dias em que a variação foi muito grande. Quem for pagar aqui $100.000 com 21 centavos de diferença, pode eventualmente ter um custo de R$21.000 para cima ou para baixo, né? Mas agora, se a gente pegar, por exemplo, o dia de hoje, 6 de abril de 2020, que eu estou gravando esse vídeo, eu peguei alguns minutos atrás, aqui às 12h30, quase 12h29 do dia 6, o dólar bateu uma máxima de 5,29 e na hora que eu tirei e printei esse gráfico aqui, estava em 5,23. Então já são aí quase 6 centavos, 5 centavos e meio de variação, mais de 1,5% de variação num único dia. Então vejam que às vezes conseguir o melhor spread na pior hora, ainda assim é um mau negócio, ou pode ser um péssimo negócio. Então eu liguei para 2, 3 bancos, peguei a menor taxa, mas daquele momento. Então depende, tem empresa que faz fechamento mensal, quinzenal, semanal, diário, né? Tem empresa que fecha às 11 da manhã, às 3 da tarde, tem o seu, porque as empresas, obviamente, quanto maiores, mais organizações internas tem de horário para fazer pagamento, e pode ser que o horário que aquela empresa determinou para fazer o pagamento não seja necessariamente o horário melhor para fins de cotação da moeda que ele opera. Então, tem outras variáveis aí que as empresas normalmente, pelo seu processo interno, acabam se onerando ou pagando mais caro. Então, tem outras variáveis para a gente colocar aí nessa conta. Agora eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui reais, tá? Bom, eu sei que cada empresa tem o seu fluxo, seu processo aí de pagamentos, mas o que a gente pergunta é, a sua empresa tem pessoas disponíveis em tempo integral para acompanhar as variações de moeda? Tem ferramentas que ajudem a escolher o melhor momento? O processo interno, aí, considerando financeiro, o caixa disponível, algumas empresas obviamente só permitem o pagamento conforme a disponibilidade, né? Como é que é a programação das invoices? Isso tudo está transparente para a pessoa que precisa tomar decisão e ela tem tudo na mão para fechar de imediato. Se porventura baixou agora mais 10 centavos hoje o dólar, seria um bom momento para pagar. Será que as pessoas têm tudo na mão naquele momento? Será que a empresa toda está preparada para esse movimento rápido para aproveitar, ou a gente vai acabar pagando mais caro por não ter um processo ajustável, adaptável, rápido, transparente para toda a equipe, né? Como é que é o seu processo de pagamento internacional hoje? Qual que é o envolvimento do seu banco, né? Como que ele se envolve, como que o seu banco ajuda hoje? Depois a gente vai falar disso nos próximos capítulos também. Então aqui mais alguns casos reais. Aqui é um contrato de câmbio, claro que eu tirei o banco, tirei nome de empresa, né, para não expor ninguém, não é esse o objetivo. Mas veja, nós temos aqui um câmbio de 46 mil dólares, que foi fechado a 4,20 a taxa de câmbio, mais o VAT, quando você vai observar, foi 4,22. Por quê? Porque teve uma despesa de R$396. Poxa, R$396, claro, pode ter eventualmente alguma justificativa, às vezes o país aqui também não é exatamente uma desculpa, mas enfim,
às vezes pode ter uma explicação, mas 396 me parece um valor elevado para uma remessa aí de 46 mil dólares, tá bom? Agora um outro contrato de câmbio aqui pequeno, de 550 euros. Vejam que a taxa para a época, ali para 11 de setembro lá de 2019, a taxa estava razoável, né? O problema é que a hora que a gente vai ver o VET-T, ele saiu de 4,51, desculpa, o VET-T não, o VET, né? A hora que ele saiu de 4,51 para 5,10. Então vejam o quanto aumentou o custo por unidade de moeda. Por quê? Porque teve uma tarifa de R$315. Então, para pagar 550 euros, essa empresa está pagando R$315 de tarifa. Também, de novo, me parece bastante elevado, né? E aí, a gente tem outros casos aqui, pegar um outro caso de uma outra empresa, um outro cliente, com outro banco, em que em 8 mil dólares teve aqui uma tarifa de R$30. Então, peraí, por que um paga 280, o outro 315, o outro 396, o outro 30 e o próximo aqui que eu vou mostrar, se não me engano, é 0, né? E nesse aqui é 27 mil dólares. Então, peraí, qual que é a lógica disso tudo? Bom, gente, a lógica tem, de novo, repito, muitas variáveis. Mas a principal lógica é o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua equipe, as ferramentas e as estratégias. Você vai concentrar tudo em um banco, você vai dividir em 2, 3 bancos, você vai ter essa estratégia mesmo desgastante de cotar em 2, 3, 4 bancos, cada vez tem um fechamento de 500 euros, de 20 mil dólares, de 400 mil dólares, você vai sempre, será que são todos os pagamentos que valem esse esforço? Será que de repente não dá para repensar essa estratégia de fechamento e fazer uma negociação onde o spread está negociado, a tarifa está negociada previamente em contrato, sem variações que você possa auditar depois, e essa empresa, pessoa que fecha o câmbio com você, em vez de ficar brigando com você pela taxa, briga junto a você para encontrar, escolher o melhor momento, a melhor forma, o melhor dia, eventualmente, né, dependendo com quanto antecedência você recebe a invoice. Então isso eu vou falar depois na quarta-feira, no conteúdo, né, do nosso terceiro vídeo, então por favor fique atento que a gente vai falar um pouquinho mais disso, de como conseguir, né, viabilizar e encontrar momentos ali em horas ou dias de fazer um fechamento mais aprazível, né, do ponto de vista do custo, tá? E aqui a gente tem um outro caso de 2 mil euros, também um valor pequeno, em que a tarifa foi zerada. Tá, não, tudo bem, quando o valor é grande, o banco zera. Bom, aqui é um valor pequeno e é uma empresa que também não tem nenhum volume assim absurdo. Então, tudo isso depende de negociação, de estratégia, enfim, tem uma série de variáveis que podem determinar o seu custo de moeda, o seu custo de tarifa, e não só adianta o melhor custo de tarifa, o melhor custo de moeda, se você ainda assim tiver um processo dentro da sua empresa que força você a fechar num momento que não necessariamente é o melhor momento de fechar. Então é isso que a gente está chamando a atenção para, de repente, mudar essa estratégia de pagamento internacional, tá? Bom, reduzir taxas, tarifas de câmbio e agregar novos serviços. Isso pode ser uma outra forma de você reduzir e diluir esses custos de câmbio, né? O que nós aqui da WTM fizemos? Nós firmamos parceria com instituições financeiras confiáveis e modernas, bancos que se utilizam de tecnologia, né, como meio para dar escala e reduzir custos, né? Um dos nossos principais parceiros hoje é o banco que tem mais remessas para o exterior no Brasil, mais que os grandes bancos brasileiros em quantidade, claro que em ticket médio é menor, né? E hoje a gente faz a abertura dessas contas sem custo inicial de abertura, sem custo mensal para manutenção de conta e em parceria com o banco, né? Através de integração tecnológica, comercial e operacional, né? A gente consegue entregar como complemento ao pacote de serviços o registro gratuito da operação no Scoserv, que a gente vai falar mais na sexta-feira, a apuração e emissão das guias de tributos, IR, CID, PIS, COFINS, né? Apoiar com o ISS, verificação de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, aqui é um outro capítulo, que um outro dia a gente deve fazer uma série sobre isso também, a orientação sobre acordos tributários, já fiz um vídeo sobre isso, dia 25 de março a gente fez um webinar com dicas para economizar na importação de serviços, e depois vamos fazer sobre exportação também, né? Então, sobre acordos tributários, sobre a incidência ou não de um determinado tributo, sobre o direito a crédito, recuperação, enfim, tem uma série de vantagens que a gente consegue agregar, e todos esses itens acima são entregues sem a WTM cobrar 1 centavo que seja do cliente. Por isso ela simplesmente faz o câmbio
migra o câmbio dela dos bancos tradicionais para um banco fintech, para um banco mais tecnológico, parceiro da gente, e nós em parceria com o banco, uma parceria, repito, tecnológica, comercial e operacional, viemos para romper com essa predominância aí de 5 ou 6 grandes bancos que fazem o Brasil e as empresas até hoje reféns do seu poderio econômico e praticam taxas que muitas vezes são ou a taxa é alta ou no spread se dilui o custo dessas tarifas, e é sabido, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países que tem o maior spread do mundo, gente. Então a proposta aqui é justamente romper com esse sistema de ter 4, 5, 6 bancos e a gente apostar na tecnologia, apostar numa forma disruptiva aí de atender e de resolver os problemas dos pagamentos internacionais. Se você tiver interesse em saber como é que funciona, quanto daria para economizar de tarifa ou de spread nos seus contratos de câmbio, você pode aqui clicar e mandar um WhatsApp para a gente ou pedir uma avaliação gratuita, né? Basta clicar também nesse link ou tirar uma foto desse QR Code que a gente vai ter prazer de estudar o seu caso concreto. Eu trouxe aqui alguns casos que podem servir de exemplo, mas nenhum caso é melhor que o seu próprio caso, tá, gente? Então, encontro vocês aí no próximo vídeo, na terça-feira, 15 horas, vai ao ar o como eliminar riscos e diminuir aí custos administrativos da empresa. Valeu, obrigado por nos assistir até aqui e até amanhã.